Ora, muito bom dia a todos. Hoje, segunda-feira, dia 12 de julho do ano da graça 2021, vamos encerrar o capítulo da leitura do livro Aventuras do Padre António Ângelo. Na sexta-feira tivemos uma primeira história, uma primeira abordagem, e hoje vamos falar de uma outra passagem do Padre António Ângelo por Lebón da Beira. Como já tinha dito na passada sexta-feira, este livro não fala muito sobre o tempo em que o Padre António Ângelo passou em Lebón da Beira. Ele faz uma resenha bastante alargada de toda a sua vida e, como é evidente, o tempo que o Senhor Padre passou em Lebón da Beira não foi assim tão longo como isso. Teria sido à volta de 10 anos. Teriam sido 10 anos, aproximadamente. Portanto, foi na década de 40 e 50. Talvez por isso o livro não faça alusão a outras histórias, a outras peripécias, a outros acontecimentos que ele tenha tido por cá. Passamos então a ler a página 75 do livro, cujo subtítulo é As Bruxas das Cabecinhas. Passamos então a ler. Cabecinhas é um espaço de mata, maioritariamente de pinheiros, entre Lebón da Beira e Canas de Sabugosa, entre parentes ou de Santa Maria, não longe da fábrica de cerâmica da Naia. Lendas antigas falavam da aparição de bruxas nesse lugar. O Padre António passava por ali com alguma frequência, pois era o caminho de ligação mais curto para o transporte do tempo, uma bicicleta nova, roda 26, comprada no Armênio Gouveia, em Tondela. Pelas proximidades de 1950, houve necessidade duas vezes de acumular a paroquialidade das duas freguesias durante uns meses. Tinha saído pela idade avançada o Padre Artur de Matos, substituído mais tarde pelo comboniano Padre Ângelo La Salandra, italiano, e, mais adiante, a saída deste provocou o novo interregno. Ora, aconteceu que, num desses interregnos, se verificou um casamento singular, o casamento do pai com a filha, por procuração, claro. E por questão de pudor, mal entendido, quiseram que o casamento fosse de madrugada. O Padre António tinha que passar de noite pelas cabecinhas na sua bicicleta. Lá vai ele, com a agilidade dos verdes anos, a desviar-se dos buracos maiores e com o farol da bicicleta aceso. Ora, quando se aproximava da mata, viu à distância de umas centenas de metros muitas luzes ambulantes a correr umas atrás das outras em sentido transversal ao seu, mas convergente para um cruzamento. Lá vêm as tais bruxas, pensou consigo, e toca de pedalar mais depressa para observar o fenómeno intrigante. Parando a certa distância, viu que afinal eram homens também de bicicleta, com os faróis acesos, que se dirigiam para o trabalho no seu turno da madrugada. Lá estavam as bruxas das cabecinhas. E pronto, foi assim o texto de hoje. Pronto, acaba por ser engraçado este texto, até porque ainda hoje a lenda das cabecinhas perdura, não é? Nós continuamos a ouvir estas lendas das bruxas das cabecinhas e das bruxas nos cruzamentos, ou nos cruzamentos, sim, há mais do que um, das cabecinhas, e estas histórias continuam a povoar as mentes lubanenses, nomeadamente dos mais jovens e dos mais antigos por tradição. Portanto, elas são transmitidas, estas lendas e estas histórias são transmitidas dos mais velhos para os mais novos e lá se vão mantendo na nossa memória coletiva. Acabamos as leituras referentes a este livro do Padre António Ângelo. Vamos, não sei qual é que será, entre aspas, o programa das festas para os próximos dias relativamente a algumas leituras que possamos fazer. Vamos tentar pesquisar assuntos do interesse, que sejam do interesse dos lubanenses, para trazermos à liça, não é? Para que todos possamos conhecer algumas destas histórias, algum do nosso passado que durante muitos anos esteve esquecido, não é? E que alguns autores de Lobão, algumas pessoas de Lobão, com o seu trabalho de pesquisa, trouxeram ao nosso conhecimento. Então eu desejo-vos, para acabar, uma boa semana e, em princípio, até amanhã, se Deus quiser. Muito obrigado.